Olá, você, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Em que horário você estiver nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Hoje, num programa mais do que especial, recebendo Jorge Forbes, psicanalista e médico psiquiatra, 2 vezes doutor, uma das maiores autoridades mundiais em psicanálise lacaniana, aluno direto de Lacan. Autor de mais de 10 livros e ganhador do maior prêmio literário brasileiro, o Prêmio Jabuti. Hoje, Forbes é a voz mais importante na discussão sobre a pós-modernidade e da necessidade de nós migrarmos do moderno para o pós-moderno. Autor do conceito Terra 2, que deu origem a uma série na TV Cultura e que foi premiada como o melhor programa da TV brasileira em 2017 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Jorge, muito bem-vindo. Muito obrigado a você, Rogério, muito obrigado ao Cadu, muito obrigado ao Bruno. Tenho visto o trabalho de vocês, quero aproveitar para dizer que é muito legal. Vocês conseguem manter a seriedade e a importância dos temas que tratam de uma maneira convivial de vocês três, que passa para quem assiste e, portanto, todo mundo aproveita muito. Espero que hoje a gente consiga estar à altura dos seus programas passados. E comigo, Bruno Fiorentino em Seattle. Um abraço, Bruno. Abraço, ótimo estar aqui. Hoje a conversa vai ser boa. E Cadu, em algum lugar entre Bragança, Paulista e a Grande Tuiuti. Cadu, um abração grande. Um prazer enorme estar aqui nesse programa especial. Jorge, mais uma vez, que alegria ter você com a gente. Obrigado. Jorge, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Você fez mestrado na França, 2 doutorados. Há 30 anos você estuda as consequências subjetivas da revolução tecnológica, sendo autor desse termo Terra 2. A pós-modernidade é um fenômeno da tecnologia? O que é a Terra 2? A pós-modernidade não é um fenômeno da tecnologia, não sei se eu poderia dizer assim, mas a tecnologia foi quem mais influenciou que nós mudássemos a nossa forma de ser. O ser humano é totalmente diferente dos animais porque nós temos formas e maneiras de ser variáveis, os animais são sempre os mesmos. Uma abelha sempre funciona como uma abelha, uma zebra com uma zebra, um cavalo com um cavalo, e nós temos modificações importantes, tão importantes que a gente pode dizer que elas são marcadas por épocas. Nós temos uma época que a gente se via como se fosse um produto da natureza, a ética cósmica, uma época em que a gente se via como sendo produto dos deuses, a época religiosa, que é mais longa, aliás, depois uma época que nós nos orientávamos pelo saber humano, o início do humanismo, por volta do século XVIII, e agora nós temos uma modificação que é muito grande entre todas essas grandes épocas que eu acabei de citar e a época atual. Qual é a modificação grande? Não é só que você mudou o referente não é mais nenhum desses que eu acabei de falar, quer dizer, nem mais a natureza, nem o Deus, nem a razão, mas você mudou a estrutura. Todas as épocas anteriores, elas eram verticais, elas eram padronizadas, hierárquicas, elas eram lineares, eram rígidas, eram progressivas. Então, tinha uma verticalidade marcada em todas as épocas éticas anteriores ao nosso momento atual. De repente, Rogério, o baralho foi trocado, as cartas estão em outro local, a bússola nós perdemos o norte, nós ficamos desbussolados, porque nós passamos de uma forma de juntar as pessoas, que até então era uma forma vertical, como eu acabei de falar, existia sempre um padrão acima de nós, uma transcendência vertical e superior, nós passamos para uma horizontalização do laço social. Ao horizontalizar o laço social, você tira você tira o mercúrio do termômetro, para quem se lembra que antigamente o termômetro tinha mercúrio, né? Quer dizer, você tira o padrão correto a ser atingido e você muda de uma sociedade disciplinar para uma sociedade criativa, para uma sociedade responsável.
Por quê? Porque quanto mais disciplina você tem, menos responsável você é. Os assassinos nazistas diziam: eu não tive culpa porque eu cumpri a ordens. Então você não pode me culpabilizar pelo que eu fiz, porque era mais disciplina, menos responsabilidade. E agora não, nós estamos vivendo num mundo de múltiplas escolhas, dizia eu, horizontalizado, aonde nós temos que fazer o exercício da escolha. Isso nos angustia muito. As pessoas, no primeiro momento, dizem assim: porra, que legal, agora eu vou poder fazer um monte de coisas que eu queria. E aí, quando você mostra um monte de coisas, a pessoa diz: mas o que é que eu queria dentro desse monte de coisas? E descobre que quando você escolhe uma coisa entre 10, a única certeza é que você perdeu 9. Então, as pessoas começam a recuar para um tempo anterior. Bom, isso te deu uma resposta longa. Agora, o que é? Por que eu nomeei Terra 2? Porque é tão diferente o mundo que a gente está vivendo. Do nascimento à morte, nada mais é como era antes. Nem no nível das pessoas, nem a nível das empresas. O planeta só é parecido do ponto de vista geográfico. Se a gente olhar uma fotografia da Terra de 50 anos atrás e de hoje, geograficamente vai ser igual. Mas a maneira que nós humanos amamos, amadurecemos, trabalhamos, aposentamos ou não aposentamos, nascemos, morremos. Morrer, por exemplo, virou um cardápio, né? Como é que você quer morrer, né? Já vai acontecer com nós 4. Vamos nos perguntar daqui a pouco. Você quer distanásia, eutanásia, suicídio assistido, né? E outras, distanásia, eutanásia, ortotanásia, suicídio assistido, e tem mais. Esses são só os pratos principais, né? Então, alguma coisa que era visto como natural virou fruto das nossas opções, porque é uma sociedade horizontalizada. Aí você perguntou: não, mas e qual é a influência da tecnologia? A influência da tecnologia foi exatamente nos horizontalizar. A Terra 2 não começa exatamente em 1991, ou 2 ou 3. Aproveito vocês que são especialistas em tecnologia para me dar uma resposta, pelo amor de Deus, qual foi o ano que a web foi lançada? Porque vocês sabem? Alguém sabe? Oficialmente, a primeira transmissão via o protocolo da web, não da web, de internet, né, foi lá final dos anos 60. Mas web, quando você fala web, você está falando a internet, o www. A web que a gente chama mais de web comercial, se eu não me engano, foi 1992... e o Vinton Cerf foi o cara que bolou esse negócio de www, né, que entrou com isso. E aí no Brasil ela começou a se popularizar em torno de 1995. A partir de 95 as empresas começaram a tentar estabelecer os seus websites, etc. Até 1994 o nome de internet era pouquíssimo usado. Eles usavam uma terminologia que dizia Information Superhighway. Até 94, eu estava até nos Estados Unidos num congresso em Nova York, quando eu vi esse... Por isso aquela capa do livro do Bill Gates. Exato, é isso da mesmo. Estrada. Information Superhighway. E aí, em 95, nós 3 aqui estávamos no Banco Nacional, inclusive nessa época, e aí, efetivamente, a gente acabou desenvolvendo o primeiro site comercial de um banco no Brasil, foi feito pelo Banco Nacional. Eu lancei uma empresa justamente para fazer websites em março de 96. A gente fez o website da Microsoft, o primeiro website da Microsoft no Brasil. Fizemos a primeira transmissão online de um chat entre o ministro da Educação, Paulo Renato, e os professores. Fizemos a primeira transação comercial através da VisaNet, enfim. Então, eu tenho umas boas histórias para isso. Fica para um outro programa, a gente tem que contar umas histórias dessas. Eu acho bom então porque o termo que a gente chama o Bruno é dinossauro da internet, viu, Jorge? Bom, eu vou concluir minha resposta ao Rogério, que já ficou longe demais. Ele me perguntava a influência da tecnologia e o que é de Terra 2. Então, Terra 2, a meu ver, é esse novo mundo, que tem características totalmente diferentes do mundo anterior. Ele é horizontal, ele é múltiplo, ele é colaborativo, ele é criativo, ele é flexível. São qualidades muito distantes do mundo anterior e muito difíceis de sustentar quando a gente não está acostumado a elas. É essa revolução pela que a gente está passando, que eu dato, então. O Bruno deu uma resposta um pouco evasiva,
Então, eu, como psicanalista, tenho o mesmo direito que ele, que fez essas coisas todas, né? Então, por volta de 92, o mundo se horizontaliza. Ao se horizontalizar, perde padrões de referências rígidas, se desbussola, e nós temos que agora nos rebussolar numa nova realidade. E quando você pergunta quando é que isso começa, eu diria que isso foi previsto nos anos 1870, 1880, pelo Nietzsche. O Nietzsche foi o primeiro filósofo, ele chamava a sua filosofia de filosofia do martelo, onde com o martelo ele ia bater nos pedestais que a raça humana fabricou para negar o vazio fundamental e criativo da nossa existência. Eu falava agora há pouco que os animais sabiam desde o nascimento o que fazer, quer dizer, eles não têm buraco, e nós não sabemos nada quando a gente nasce. A gente primeiro nasce e depois vai ver o que vai fazer na vida. Quando os animais já sabem o que vai fazer na vida e aí nasce. Uma abelha não muda de cidade, nem de banco, nem de empresa, e muito menos de país, né? Quer dizer, algumas sim, por falar nisso, algumas sim, mas a maioria não muda. Então, Nietzsche previu isso, mas previu que esses pedestais eram formas que o homem tinha construído para poder se organizar frente a esse vazio essencial nosso, e nós experimentamos isso agora e estamos no olho do furacão. Do meu ponto de vista, nós estamos num tsunami que muda a nossa vida de uma forma inacreditável, e nós já sabíamos disso desde os anos 90, né? E já se vivia isso, mas parece que os políticos e a maior parte da população não quis ouvir esse recado. E agora, infelizmente, com o coronavírus, as pessoas descobriram que elas são interligadas, que o que o chinesinho faz atrás da muralha da China passa com muita facilidade por aquilo que a gente achava que nos isolava ou nos protegia, que nós temos uma dependência fundamental entre todos nós, que espaços que eram vistos como espaços standards, casa de um lado, a intimidade de um lado, o trabalho de outro lado, quer dizer, todo esse panorama Terra 1 que a gente vivia, de repente nós temos na prática a descoberta que a gente pode viver de num outro tipo, numa outra maneira, e que essa maneira pode ser mais interessante. Tem muita gente louca para que o vírus acabe, evidentemente, mas não tão louca para que a maneira que nós vivemos nesses últimos meses acabe, porque tem muita coisa positiva e interessante nessa nova maneira. Então, eu diria que o vírus vai passar, mas que o intangível que o vírus nos mostrou não vai passar. Bruno, quer emendar? Claro, bom, antes de mais nada, eu sou economista. Então, os economistas, eles trabalham com médias, né? Com as médias são as coisas importantes. Olha só, eu não estava tão errado. Oficialmente, o Tim Berners-Lee e o Vinton Cerf, eles começaram a desenvolver o web em 1990. Mas a data oficial que foi lançada para o público é 30 de abril de 1993. Então, na média... Eu vou anotar para as próximas lives. É 30 de abril de 1993. E aí, eu posso dizer, e isso foi justamente a data que o código-fonte da World Wide Web passou a ser de domínio público. Porque era uma plataforma aberta, né? Mas, como eu te falei, de 90 a 93, na média, aí, o iníciozinho de 92, eu, como economista, preciso, como sempre. Impressionante. Economista saindo pela tangente. Agora, olha, Jorge, tem tanta coisa para te perguntar, porque realmente esse conceito é fabuloso e é incrível pensar, né, para a gente refletir, que você vem falando disso já há algum tempo. O teu programa, inclusive, foi ao ar muito antes do Covid acontecer, e agora com o Covid a gente vê um monte dessas tendências, desses movimentos que você explicou para a gente acontecendo de fato, né? Uma coisa que sempre me chamou a atenção e eu sempre quis te perguntar foi justamente em volta desse mundo das escolhas. E que, para mim, eu não sei se eu estou certo, você me corrija se eu estiver errado, eu faço um pouco desse paralelo do que você falou do conceito do vazio essencial do Nietzsche, e agora, o atual momento, onde a gente vê uma geração
bastante ansiosa, né, que consome bastante antidepressivos, ansiolíticos, etc. E eu acho que isso está muito ligado a esse vazio essencial de ter se transformado, talvez, nesse mundo das escolhas. Porque aqui nos Estados Unidos tem uma expressão muito popular que é o FOMO, né, o Fear of Missing Out, que é justamente isso que você estava falando. A gente tem tanta escolha e a gente sofre pelas escolhas que a gente não vive. E aí a minha pergunta é justamente essa. No mundo que a gente vai migrando para essa horizontalidade, onde a gente consegue ter um acesso muito grande a esse cardápio de escolhas detalhados, e aonde a gente consegue também ver as consequências de uma forma biased, eu sempre me enrolo com essa palavra, Cadu, como é que é biased mesmo? Enviesado. De uma forma enviesada, né, e de certa forma parcimoniosa, ou seja, as pessoas que estão postando, elas postam sempre o lado positivo, mas a gente vê as consequências das escolhas que nós não fizemos. E aí isso ainda piora aí a nossa dissonância cognitiva com o que a gente escolheu. Então, a minha pergunta para você é muito nesse lado. Faz sentido essa comparação e você vê essa geração conseguindo aprender a fazer essas escolhas e se tornando satisfeita com essas escolhas em algum momento no futuro? Complicada essa pergunta. Eu vou tentar não ser tão longo quanto eu fui na primeira para o Rogério. A gente está acostumado a pensar que essa geração é uma geração menos interessante, menos responsável do que a nossa. Os pais desses meninos de hoje em dia são pessoas que viveram as revoluções estudantis de 68, 70, 74, enfim, final da década de 60 e 70, no tempo da ditadura no Brasil. Esses pais tinham bandeiras de luta, eram orgulhosos de se pôr contra a ditadura, se expunham à morte, como nós tivemos amigos que morreram por uma ideia, né? Existia a ideia era acima de você mesmo, por isso você morria por uma ideia. Então, esses pais olham esses meninos de hoje como inconsequentes, perdidos, individualistas, ignorantes, desinteressantes e outros elogios nessa linha, né? Para mim foi muito importante, eu já contei isso algumas vezes, eu vou abreviar o conto, para mim foi muito importante por razões familiares, ligadas a filho. Eu comecei a ver muita coisa da música eletrônica e fiquei muito chocado um dia que eu fui numa Techno Parade e vi 2 milhões de pessoas dançando juntas na rua. E aí filho da Bossa Nova, filho dos Beatles, filho de Elvis Presley, né? Filho de Frank Sinatra, que aprendi a ter música, cantar junto, dançar, Você Quer Ser Minha Namorada, aquelas coisas, Carlinhos Lira, Vinícius Moraes. Quer dizer, um filho dessa geração, eu era baterista, quer dizer, eu era quase músico, então, de repente, eu via um troço esquisitíssimo, que era um bum, 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 as pessoas se mexendo, elas estavam juntas, elas estavam separadas, eu não sabia o que era aquele negócio, aquilo não era música, não tinha letra, e eu falei, nossa, mas o Frank Sinatra se achou o máximo porque teve 180 mil pessoas no Maracanã, e isso virou um verbete no Guinness Book of Records, porque o cara que mais teve gente na vida e tal. O show do Maracanã do Frank Sinatra frente a essa Techno Parade que eu estou vendo é um show de boate, é um show íntimo, 180 mil pessoas. Exatamente. Né? Virou uma coisinha íntima. Eu falei, então tá. Então essas pessoas são todas malucas. Eu aprendi isso, né, na psiquiatria. Pessoas que estão juntas, não se falam, cada uma dança de um jeito e tal. O Chico Buarque tinha razão. Abriram a porta do Sanatório Geral e ocuparam, né? Eu falei assim, porra, mas eu sou psiquiatra, eu conheço as estatísticas da doença. Não pode ter 2 milhões de doentes mentais. Juntos aqui, né?
juntos aqui. Não dá, isso foge a qualquer tipo de previsão. Aí eu comecei a perceber, e aí o Sabin me inspirou, falei assim, caceta, Sabin, não, oh meu Deus do céu, qual foi o nome, o pesquisador que descobriu o antibiótico? Como? Fleming. Isso. Né? Aí me lembrei do Fleming. O Fleming, onde todo mundo via bolor, ele viu antibiótico. Né? Ele salvou uma parte importante da humanidade porque ele resolveu ver um outro lado das coisas que não era tão claro para a geração dele. Eu disse, não pode ter tanto louco. Aí eu falei assim, e se eles estiverem inventando uma possibilidade de estar juntos sem se compreender, tá ligado? Aí eu falei assim, esse tá ligado que eles usam não é uma bobagem, não é uma linguagem enfática de testagem de canal, tipo, alô, isso é testagem de canal. Né? Não, o tá ligado é alguma coisa eu senti, alguma coisa eu estou vivendo, que talvez, Bruno, você viva também. E eu te pergunto se tá ligado, isso para mim gerou alguma coisa, para você também gerou, não a mesma coisa. Eu falei, eles estão criando uma sociedade, né, muito interessante, onde a ação é anterior à explicação. Aí, novamente, eu me lembrei de Nietzsche, não no meio da tecnoparede que eu estava. Eu acho que eu não lembrei de Nietzsche naquele momento. Mas o Nietzsche que dizia assim, uma coisa que consegue ser aprovada não tem o menor interesse. Eu achei isso genial. Eu falei, eles estão juntos sem se compreenderem. Eles descobriram uma forma de articular os monólogos. Eles fazem monólogos articulados. Eu venho de uma geração de diálogo, né? Eu falei assim, esses desgraçados, isso é uma geração mutante e eles estão fazendo uma outra coisa, uma outra forma de laço social. E esse laço social deverá ser mais importante em Terra 2 do que o laço social anterior. Esse laço social é o laço social do viral. Quando você passa um viral, né, quão mais amplo for a plataforma do viral, mais pessoas serão viralizáveis, porque mais pessoas se expressarão a partir do mesmo elemento. Se você puser numa rede algo de um conteúdo fechado, você pode ter, não é que não tem interesse, pode ter interesse, mas você vai ter muito menos pessoas. Então, a base do viral é uma base de sentido onde o significado fica para cada um. Aí eu fiquei fascinado com essa história, desenvolvi muito a partir desse tipo de sociedade, de como é que ele vai ecoar em cada um, e principalmente que é uma base que não tem razão de ser. Eu falei assim, mas não tem razão. Eu me lembrei que o principal afeto humano, o amor, não tem nenhuma razão de ser. Tenta explicar por que você gosta da sua mulher. E tenta explicar para ela por que você gosta dela. Ela briga com você em 3 minutos. Porque tudo que você vai dizer, tudo que você for dizer porque você gosta dela, ela vai dizer, mas é isso que você vê em mim? Não, meu amor, é muito mais. Não, mas você disse que era isso que você viu em mim. Não, mas sabe o que é? Eu não me expressei bem. Agora você que se expressa tão bem, faz as lives combinadas, agora você não sabe mais falar. Você está ferrado, correto? Quer dizer, então eu falei que interessante. Numa sociedade de tal variabilidade, nós caminharemos para a singularidade, não para a particularidade. Quero lembrar, por exemplo, o povo que está nos vendo, né, quem está nos assistindo, que particularidade é parte de um todo. E singularidade é um algo em si incomparável. E nós estamos numa época onde, pela falta de padrão, nós descobrimos que cada um de nós tem um aspecto incomparável, que é um aspecto absolutamente singular. O Freud tinha uma expressão, eu também, como Cadu, não sei falar alemão, tenho até obras completas do Freud aqui onde eu estou. Em alemão. Em alemão. E estão aqui exatamente porque eu nem sempre estou aqui, porque
Não é exatamente meu uso diário o Freud em alemão, mas algumas palavrinhas eu sei. Uma delas é unheimlich, que é uma estranheza íntima. Então, cada um de nós, o Bruno, o Rogério, o Cadu, o Jorge, cada um de nós, na sua intimidade, chega a um ponto de estranheza de si mesmo. Lacan criou uma palavra maravilhosa que é o íntimo de nós mesmos é o estimo. Se a gente for honesto, a gente tem que chamar de estimo. E não de íntimo, porque é uma coisa esquisita para nós mesmos. E nós temos que dar uma resposta a isso. E aí, completo a sua questão, então já falei dessa nova geração, eu acho que ela deve ser vista na sua criatividade e de uma geração mutante. E agora, o que é que tem de novo na nossa ética atual? Eu diria que a ética atual tem dois movimentos muito importantes. Como a gente não tem uma resposta a esse íntimo esquisito de cada um, nós temos que inventar uma resposta. Não de livro de autoajuda, né? que são idiotices empacotadas para te dar uma resposta provisória. Não. Não é tapa-buraco. Você tem que inventar alguma coisa nessa base do vazio essencial do homem. Você tem um movimento de invenção e, em seguida, você tem que passar isso no mundo. E só tem validade quando você passa isso no mundo, que é um movimento de responsabilidade. É uma ética típica dos artistas. Quer dizer, Chico viu uma banda que só ele viu. E depois ele passou essa banda no mundo. E isso nos influenciou. Quer dizer, a singularidade de Chico Buarque de Holanda nos influencia quando a gente ouve uma banda. A gente pode tentar ouvir a mesma banda que ele, ou a gente pode tentar, o que é melhor, fazer uma outra banda na banda que está se assistindo. O Van Gogh viu um girassol que só ele viu, né? Mas não há Cristo agora de você ver girassol sem se lembrar do girassol de Van Gogh. Sem dúvida. É quase como aquela singularidade, né? Criou uma outra realidade. A mesma coisa eu poderia falar de Jorge Amado. Como é que você vai andar no Porto de Salvador e não vai ver Capitães da Areia? É claro que você vai ver os Capitães da Areia. Eles estão lá, os Capitães da Areia. Eu já vi várias vezes os Capitães da Areia lá, né? Então, Jorge Amado, Chico, Van Gogh, Volpe, quem mais a gente quiser, né? Tem essa ética. Eles inventam algo onde não tinha e fazem passar isso no mundo. Então, quando as empresas hoje em dia perguntam, é importante a inovação? Não é importante deixar ser importante, é essencial. Faz parte das vidas das pessoas, né? É rigorosamente fundamental a inovação, porque todas as respostas são provisórias. Como diria o seu colega Schumpeter, doutor Bruno, você que se falou economista, né? É um outro alguém que leu muito bem a situação atual. Mas desculpa, Rogério, eu sei que a gente tem um plano aqui, eu só não posso deixar de perguntar uma coisa, só para clarificar. Então, eu poderia dizer, dentro disso tudo que você falou, principalmente desse final, que os inovadores de hoje, ou de Terra 2, são os novos construtores de arquétipos, aqueles que construíram os arquétipos antes, agora passam a ser os inovadores? Faz sentido essa relação? Não, porque eu não uso o conceito de arquétipo. Arquétipo é um conceito junguiano, foi mais utilizado por Jung, para ter uma ideia de que se você não consegue descobrir a sua essência em si mesmo, você consegue descobrir a sua essência no coletivo. Então, o arquétipo seria um referencial coletivo do que é a sua essência. O Freud, na década de 10, escreve para o Jung e diz, cara, você vai acabar com a psicanálise se você insistir nisso, porque a incompletude do homem não é para ser curada, não é para ser tamponada. A incompletude do homem é para dizer para ele que ele vai ter que se virar dentro do mundo incompleto que ele está. E com isso ele exigia a sua singularidade, ele, Freud. E diz a Jung, você está tentando acalmar as pessoas, você está tentando dar um referente. Acalma também, mas se ele fosse brasileiro, ele dizia, mas dá uma caipirinha, que também acalma. Né? Com todo respeito
Bom, a caipirinha tem uma coisa de respeito. Enfim, então não pergunte a alguém de formação freudiana e lacaniana sobre o uso de arquétipo, porque o acho interessante da vida é exatamente desistir da ideia de um todo, desistir de um normal, e encarar, né, que é da normalidade, é daquilo que escapa à possibilidade de ser legislado, que nós temos a fonte mais interessante de criação. Eu queria, ainda nesse tema do FOMO, né, do Fear of Missing Out, que me parece Isso também... é um problema incrível atual. Então, eu vou nessa linha, porque como a gente observa, acompanha, trabalhando, né, com essa nova geração dentro do ambiente organizacional e mesmo fora, com filhos em idade adolescente, etc., a gente percebe o seguinte, que existe uma dependência digital gigantesca, né? A nossa atenção está fragmentada. Havia uma possibilidade... Desculpa, só para ficar... Dependência a nossos olhos. Dependência no nível de Terra 1. E se nós não legitimarmos essa maneira, se a gente continuar a falar para essas crianças, né, você está dependente dessa porcaria, dessa maquininha, etc. Primeiro que é mentira que você também está dependente. A primeira coisa que cada um pega de manhã, né, é o diabo da maquininha. Não, mas eu já tive um tempo de não maquininha. Que chato, hein, papai? Exatamente. Bom, então, eu só queria dizer que a gente tem que mudar. Esses meninos, eles descobriram já um novo mundo, mas eles tentam legitimar através dos mais velhos, que somos nós. A hora que eles vêm legitimar junto a nós, a gente diz, você é burro, você é imbecil, você não estudou nada, você faz passeata na Paulista, você não tem bandeira de luta, você foi nessa passeata daí, a famosa passeata que cada um falava uma coisa diferente do outro, e que os jornais diziam, faltou alguém para organizar. Eu dizia, não, meu Deus do céu, não faltou alguém para organizar porcaria nenhuma, é isso mesmo que eles querem se manifestar. Eles querem se manifestar na pluralidade, eles não querem se manifestar de um jeito só. Tá? Bom, desculpa, Cadu, não quis perder a sua deixa. De jeito nenhum. Aliás, me faz um direcionamento ainda mais específico para a pergunta que eu quero te fazer, que é o seguinte. Então, não é uma dependência digital, mas a nossa atenção efetivamente está fragmentada. Quer dizer, hoje ninguém consegue ler um texto grande, você vai ao cinema, não vai mais, né? Infelizmente, mas, por exemplo, o cinema para mim era um portal de mudança de lugar, de espaço-tempo, eu me enfiava naquela história, hoje eu não consigo mais fazer essa transição, porque tem um cara do lado vendo o WhatsApp, acendendo a luz do telefone, ou seja, a nossa atenção não se sustenta mais por muito tempo. Ela é fragmentada. Com isso, eu posso inferir que eu tenho duas consequências. Primeiro, no ambiente organizacional, eu tenho baixa produtividade. E na vida, eu posso ter, com essas interrupções, um processo de deterioração do meu foco, da minha concentração, da minha saúde mental, de uma certa forma. Então, eu queria explorar um pouco isso, porque, o Fear of Missing Out está claríssimo, tal, é um novo código, é um problema, como você vai falar, mas esses caras não estão dependentes, eles estão construindo isso agora, nós é que não estamos lendo. Mas e o resto? E essa transição? Nós ainda estamos em Terra 1, né? Como é que é isso? Vamos lá. O FOMO é uma resposta a uma sociedade de múltipla escolha como é a Terra 2. Como nós não temos a coragem, por que não dizer, o entusiasmo, ou a coragem de suportar o risco em Terra 2, o risco é fundamental em Terra 2, saber suportar o risco, né? Então, ao escolher uma coisa, eu fico, em vez de ficar feliz com a coisa que eu escolhi, eu fico tentando ver se eu escolhi certo. Então, esse tentativo de ver se eu escolhi certo é o FOMO. Então, é o medo de ficar por fora do que está ocorrendo. Então, eu escolhi isso, mas eu vou lá. Se for no restaurante de buffet, você engorda, porque você vai pegar o seu prato e vai comer todos os outros. Não, eu escolhi certo, eu escolhi porque os outros eu não gosto mesmo, eu escolhi certo. Quer dizer, então o que eu vejo nisso, Cadu, é ainda
engatinhar em Terra 2. E quanto à crítica que a gente faz a essas pessoas, a gente faz essa crítica quando existe uma nova época, a gente lê essa nova época com as nossas leituras anteriores. Então você diz assim, não, mas é horrível essa horizontalização, horrível essa subversabilidade. Você tem toda a razão. Eu poderia até aumentar essa razão sua, né? Dizendo que durante muito tempo pensou-se que o cérebro era um órgão que não se mudava mais, que não tinha nenhum tipo de flexibilização, nenhum tipo de criatividade. E a grande discussão nos dias de hoje é que não é verdade, ele se refaz como todos os outros órgãos também, e ele cria outros canais. Então, quem está acostumado a ler mais, né, a glia, enfim, não vou entrar em detalhamento médico-neurológico, mas como se a água se acostumasse mais a andar naquele rio. Se você faz outra coisa, faz um esporte, a água vai se acostumar a você ter mais consciência corporal, por exemplo. Os bons professores de ginástica sabem que tem que explicar para o aluno o movimento para que o cérebro possa ter a percepção do deltoide, do peitoral. Então, nós temos a plasticidade neuronal. Você tem toda a razão de dizer que de tanto ver coisas em 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ninguém já pensou. Manda seu filho ver O Vento Levou. Putz. Né? Ou ler Em Busca do Tempo Perdido. Bom, aí já vai dizer, papai, já está explicado no título do livro, mas eu preciso saber o tempo do futuro e não o tempo perdido. Não, e O Vento Levou, eu diria o seguinte, eles assistem hoje, mas sabe como? Em série. É uma série com 20 episódios, então é mais ou menos por aí. E nós também estamos começando a fazer isso. Total. A pegar os filmes em casa. Nós 4 eu acho que nós já passamos. Eu passei por essa experiência ontem. Quer dizer, eu vi um filme essa semana do Spielberg, muito bom, aliás, A Ponte dos Espiões, recomendo. Eu vi em 3 ou 4 takes. Então, Cadu, eu quero dizer para você que eu concordo. A minha visão é a visão que você deu. Eu só não acho ruim. Você achou ruim? Eu não estou achando ruim. Eu não sei se eu acho ruim, Jorge. Eu acho que assim, eu estou aberto para isso. Estamos fazendo a transição, estamos engateando em Terra 2. Eu não sei se eu acho ruim. Eu fico preocupado, não é preocupado, também é muito ruim falar fica preocupado. Eu não fico preocupado nada, eu fico curioso de ver o que vai dar isso, como é que a gente vai poder ter, de alguma forma, resultados, vamos dizer, que teoricamente implicam em concentração, em sustentação de atenção, em isolamento, para você terminar uma tarefa, ou um projeto, realização de um sonho, eu não sei, quando tudo é fragmentado, quando você está sequestrado a tua atenção por tantos estímulos externos. Então, eu acho que talvez um ponto de vista mais pessoal mesmo, de como eu sempre olhei para essas coisas. Eu acho, Cadu, que o que a gente conversa e que chama atenção é a questão do presente. Parece que as pessoas perdem o presente, sabe, Jorge? Essa é um pouco a preocupação que a gente tem quando a gente conversa com empresas, com lideranças e com pessoas sobre essas nanodistrações que o plim do celular vai dando e ele vai saindo da reunião, ele vai saindo da atenção com o outro que está na frente dele, ele vai perdendo a conexão. Isso é um mal, né? Isso é um mal no sentido dos valores que nós nos acostumamos a ter. Menino, você tem que ter sua mesa arrumada. Você põe os seus livros de um lado, o caderno do outro lado. Comece pela lição mais difícil, porque a lição mais difícil vai te exigir mais do cérebro. Deixa o mais fácil para o último. Todos nós tivemos essa aula, né? Todos nós vivemos esse tipo de recomendação dos nossos pais. E isso é igualzinho nas empresas. É só mudar os termos, eu posso fazer o mesmo discurso com termos empresariais, ditos em inglês, então fica mais chique ainda. Mas é exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo. Eu acho que nós não estamos sabendo ainda fazer um mecanismo de produção que seja tão efetivo, de preferência mais efetivo do que a época anterior.
Mas essa época atual, por exemplo, é uma época muito mais criativa do que a anterior. Então, isso pode beneficiar muito os processos de produção, os processos de facilitação, os processos de distribuição, na medida em que você conseguir funcionar numa lógica de Terra 2. Agora, se a cada momento que puser uma lógica de Terra 2, eu ficar dizendo assim, mas eu me sentia mais seguro na época anterior. Então, eu insisto, eu acho que as empresas não conseguem abraçar aspectos importantes dessa mudança atual porque elas se sentem inseguras. Eu fiz um trabalhinho tosco, eu escrevi num artigo, eu li o negócio da Odebrecht sobre... Qual é o nome daquela coisa que põe a lei dentro da empresa? Compliance. Então, eu li as novas normas do compliance da Odebrecht. É para rir, né? É para rir. Qualquer pessoa que teve experiência, como eu tive, menino, de fazer comunhão e de fazer confessionário, a gente ia lá, contava umas barbaridades para o padre e falava assim, 3 Ave Marias, 3 Pai Nosso, você já está no céu. Você saía de lá, sentava no banco, amém. Né? Aí saía para fazer o quê? Para pecar de novo, é evidente. Né? Então, o Odebrecht me faz um mecanismo de compliance que para toda a criatividade da empresa e tenta jogar para o inglês ver que agora nós somos sérios. Quer dizer, pelo amor de Deus. Né? Aquela famosa carta do Marcelo, dizendo que o Odebrecht era fantástica, etc., um dia antes da polícia invadir e pegar uma série de documentos, né? É um jogo para inglês ver. Então, esse tipo de coisa, essa moçada acha ridículo e não vai aceitar. Então, eu não sei te dar uma resposta pragmática melhor do que eu estou fazendo, estou mais refletindo do que te dizendo o como fazer, né? Mas eu não acredito que uma terra onde a essência humana é mais valorizada que na terra anterior. É mais valorizada porque o que nos diferencia dos animais é exatamente a criatividade. E uma terra onde exige a criatividade, que nós não possamos fazer melhores sistemas de produção que na terra anterior. Seria muito triste dizer, não, a gente precisa da disciplina focada, etc., para resolver isso. E não vou desenvolver, mas acrescento nessa conversa uma palavrinha perigosa chamada sedução. Por acaso, eu tenho um grande amigo que acabou... É o Gilles Lipovetsky, que vocês devem saber quem é. Então, é o cara que escreveu A Era do Vazio. Nós somos muito próximos. Ele escreveu um último livro publicado no Brasil, chama Sedução. Ele defende a ideia da sociedade de sedução. E no que eu concordo. O Malcolm Gladwell, no livro dele, Tipping Point, faz um estudo muito interessante, eu tenho certeza que vocês conhecem, sobre como é que Nova York foi limpa da agressividade das gangues que tinha. E a conversa com o cara que assumiu a polícia, que era Bradley, eu acho, era: você não terá nenhuma arma a mais, nenhum soldado a mais, nenhum quartel a mais, nenhum carro a mais. E ele começou essa mudança limpando limpando os vagões do metrô de Nova York. E criou um viral, não se contrapondo à violência, mas ridicularizando a violência. É diferente. Se contrapor à violência, eu tenho um rifle, meu rifle é mais importante que o seu. É tipo Bush respondendo aos ataques das Torres Gêmeas, dizendo assim: destruir uma cidade ou destruir um país. Quer dizer, coisa de menino bobo. Né? Agora, acho que nós temos exemplos sensíveis como esse, Cadu, sobre uma mudança completa. Veja, você falou em foco, poder, maior conhecimento. Em vez do nosso amigo em Nova York pedir essas coisas para o governador, falou: tá bom, deixa comigo, vou fazer de uma outra maneira. Eu acho que todos nós temos que descobrir essas novas maneiras em cada lugar. E será pela sedução, pelas pessoas preferirem isto. Não adianta, a meu ver, você virar para o seu filho e dizer: não vai passar tarde no shopping porque é imbecil, ou não vai ficar nessa maquininha tosca em vez de participar dessa conversa, que é oligofrênico. Né? Ele não acha. Agora, nós é que temos uma responsabilidade de dizer:
de que maneira podemos oferecer melhores plataformas de desejo para que as pessoas façam o seu caminho. Eu acho fantástico. Eu só queria pegar um gancho aqui, Rogério, porque um dos vídeos que eu vi seu mostrava justamente como a transição de Terra 1 e Terra 2. E dentro dele tinha um elemento que, na minha concepção, ajuda a responder um pouco essa questão, até de como as empresas estão trabalhando com essa questão da criatividade e desenvolvendo novas formas de produzir, de criar, e que é a questão da transição da Terra 1, onde nós temos uma verdade estabelecida, para a Terra 2, onde a gente tem uma certeza temporária, que para mim se exemplifica muito bem nesses produtos que a gente tem hoje, que contém inteligência dos objetos, inteligência artificial e tal, que nunca se acabam. Na verdade, eles vão sendo updated e a gente vai tendo cada vez novos produtos. Quer dizer, a gente tem um conceito até que eu falo numa das minhas palestras, que é justamente sobre produtos inacabados. A gente hoje consome produtos inacabados. Então, você pode comprar, o exemplo mais óbvio é o telefone, mas você pode pegar um óculos e, de repente, esse óculos vai começar agora, eu vou ter um pequeno device que eu vou botar aqui, que é para eu enxergar mais longe. Eu vou botar um outro aqui, onde eu vou poder estar vendo alguma tela virtual. Então, esse produto vai se modificando sem que você precise comprar um novo, ele vai simplesmente tendo update. Então, para mim, eu quando ouvi o teu conceito de certeza temporária, isso ressoou dessa forma para mim. Nesse meu conceito de certeza temporária, tem o fato de que não existe nenhum tipo de verdade estável, porque não existe nenhuma verdade total. Se tivesse uma verdade total, tudo bem, o problema é que não tem. Eu acho divertido quando eu vejo as pessoas quererem acabar com fake news. Do meu ponto de vista, ninguém vai acabar com a fake news. As fake news vão aumentar, não vão diminuir, vão aumentar. Vão aumentar porque não existe nenhuma base segura. E nós tiramos as verticalidades, nós tiramos os parâmetros. Nós viemos de uma sociedade aristotélica, né? O que quer dizer o quê? A gente seguia em tudo que a gente fazia 3 ordens: identidade, não contradição e terceiro excluído. Nós aprendemos isso, mesmo quem não sabe que está fazendo isso de Aristóteles, um burguês fidalgo, esteve durante muitos anos, né? 2000 e tantos anos, vivendo através desse princípio, que depois foi reforçado por Descartes nos anos 1600. E agora não é mais assim. Quer dizer, agora eu tenho uma certeza temporária, ou como diria Lacan, eu adoro a expressão de Lacan, em francês fica mais bonito, mas que é vérité menteuse, verdade mentirosa. Ou seja, o máximo que você pode chegar é uma verdade mentirosa, né? Voltando à sua mulher, se ela perguntar, mas é verdade? Você pode sempre responder, quase. E existem 2 tipos, só para fechar esse capítulozinho, eu tenho trabalhado muito com 2 tipos de coisa. A verdade ascética e a verdade sensível. Então, por exemplo, eu me lembro da campanha do Lula contra o Serra contra o Lula. O Serra adotou como marketing de campanha a verdade ascética. Eu sei isso porque eu sei ler número, porque eu fiz pós-graduação em Yale, e eu vi isso e aquilo, papapá. E do outro lado você tinha o Lula, não estou falando com nenhum partidarismo, estou dando os 2 exemplos, né? Que trabalhou o tempo inteiro com a verdade sensível, né? Ou seja, ele implicava a subjetividade dele na verdade que ele queria transmitir. Ele não escondia isso, ele escancarava isso, né? A plataforma dele foi verdade sensível, a plataforma Serra foi verdade ascética. O Brasil votou na verdade sensível. Os brasileiros votam na verdade sensível, né? O brasileiro ama a Terra 2. O Domênico De Masi, por exemplo, acha que, nesse livro dele, O Futuro Chegou, que as pessoas não entenderam, pô, mas que futuro é esse que chegou para nós? Mas o futuro chegou no sentido que o laço social da globalização, de Terra 2, é um laço social onde o brasileiro nada de braçada.
brasileiro adora flexibilidade, diversidade, a conversa íntima, a valorização do amigo. São todas as características de Terra 2. E o Demasi propõe que as pessoas venham fazer estágio no Brasil para aprender um novo modelo político para viver a pós-modernidade, a globalização, o Terra 2. Eu acho que a gente não está explorando muito isso. Nós devíamos criar nas universidades, nas escolas de negócio brasileiras, cursos para estrangeiros, principalmente o pessoal que está em Seattle. Quer dizer, curso para estrangeiros para ter lição de brasilidade em relação a esse laço de Terra 2.